cumprimentar a nossa ministra, Márcia Lopes. Seja muito bem-vinda. Nós queríamos muito te ouvir e poder entender um pouco melhor, né, as iniciativas e as ações do Ministério da Mulher num contexto gravíssimo da sociedade brasileira, em que há aumento, né, dos casos de feminicídio e que no meu estado, que é o estado de São Paulo, houve um aumento de 41%. Foram já, infelizmente, 86 mulheres vítimas de feminicídio no meu estado. E lá, ministra, são somente 10 centavos investidos por mulher, por parte do governador Tarcísio. E sabe o que me espanta? Nenhuma das deputadas do meu estado que vieram aqui falar questionaram esse tipo de coisa. Eu cheguei a ouvir, e eu nem posso acreditar direito que eu escutei isso, um questionamento pelo fato do Ministério estar fazendo plano, pacto nacional, seminário, estudo, política. Peraí, elas estão reclamando que o Ministério está convocando especialistas, pesquisadores e tomando providências para combater o feminicídio no Brasil. Teve uma deputada de São Paulo que disse o seguinte: cria a Casa da Mulher Brasileira e deixa ali o prejuízo, o ônus para o governador. Ela chamou de ônus um investimento para enfrentar a violência contra as mulheres. Isso só me surpreenderia se eu não soubesse quem são elas e quem são eles e qual é o papel que eles têm e tiveram no nosso país para que a gente estivesse diante desses casos de feminicídio, porque as coisas elas não acontecem à toa. Não é à toa que a gente tem essa situação calamitosa, afinal de contas, nos 4 anos passados, eles fecharam o Ministério da Mulher. Como é que vai ter política estruturante, cujo resultado a gente vê no dia de hoje, se não tinha nada levantado para proteger a vida das mulheres brasileiras, deputada Érica? Há cerca de 10 anos, eles barraram a discussão de gênero nos planos municipais, estaduais e nacional de educação. E por isso não nos surpreende também que haja toda uma geração, infelizmente, de misóginos. Jovens que reproduzem o discurso Red Pill, que estão ali nas redes sociais se organizando, atacando as mulheres, convocando os homens para agredir as mulheres no mundo real. As coisas elas não acontecem à toa. E tem um dado que é fundamental, que precisa ser dito: o aumento da circulação de armas de fogo. O governo Bolsonaro botou mais arma na mão de civis. Em 2018, tinha 28,5% de apreensões, inclusive nos casos de feminicídio, um levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz. Em 2023, passou para 50,2% dessas armas que estão circulando ilegalmente, cuja origem é os CACs, aqueles que foram autorizados a partir dos decretos e das leis votadas durante e propostas pelo governo Bolsonaro. Praticamente a metade dos casos de feminicídio se dá pelo uso de arma de fogo. Então existe ali uma relação, uma conexão direta. Mais armas circulando na sociedade, armas essas que são desviadas dos CACs, que são vendidas no comércio ilegal, que chegam na mão desses feminicidas. E um instituto também feito, uma pesquisa também feita pelo Instituto Sou da Paz, e aí eu concluo, porque meu tempo já se encerrou, mostra que a possibilidade 80% maior de um caso de agressão se tornar um caso de feminicídio se tiver ali uma arma de fogo disponível. Então, eles ficam aqui reclamando que o governo está tomando iniciativas, tomando providência, fazendo o caso da mulher, fazendo seminário, ao invés de reclamarem que lá no nosso estado o governador finge que não existe feminicídio, que bota 10 centavos por mulher e que até hoje não deu bola para estruturar a rede de enfrentamento ao feminicídio, não garantiu tornozeleira para o acompanhamento daqueles que são agressores e que podem vir a se tornar feminicidas. Então, vamos aqui com seriedade, né, deputada Érica, seguir cumprindo com o papel dessa Comissão da Mulher, porque eles fazem uma chacrinha, gente que nunca apareceu na Comissão da Mulher, agora se incomoda de ter uma deputada mulher trans presidindo a nossa comissão e se incomoda do governo que está tomando providências e iniciativas para enfrentar o feminicídio. Obrigada. Obrigada. Obrigada, deputada Sâmia, por suas contribuições e por trazer números tão precisos, né, do enfrentamento à violência contra as mulheres no nosso estado, né, mostrar mesmo, escancarar
qual é a realidade, né? 10 centavos no mundo de hoje para enfrentar qualquer... Mesmo em qualquer outro mundo, 10 centavos não daria conta de fazer frente a essa onda de violência. Eu passo então agora a palavra, pelo tempo de liderança da maioria, para a deputada Érica Cocai, e peço gentilmente, porque sei que a senhora vai precisar sair na sequência, se a deputada Célia Chacriabá pode assumir, ou a deputada Sâmia, podem assumir a presidência por 5 minutos para que eu possa resolver uma questão. Você pode vir para cá? Obrigada. E passa a palavra, então, à deputada Érica Cocai. Bom, eu vou passar 2 minutos, o tempo de liderança da maioria, para a deputada enfermeira Rejane. Alô? Então, primeiro, ministra, parabenizar Vossa Excelência pela clareza, pela posição, pela proteção a nós, mulheres, em todo o nosso país. Né? Vossa Excelência trouxe dados e trouxe informações muito relevantes para a nossa atuação aqui enquanto parlamentar. Eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer a deputada Érica Cocai por esses 2 minutos e rapidamente falar do que aconteceu com a profissional de enfermagem, né? E toda a rede, as redes sociais já estão falando sobre isso, e pedir ajuda a Vossa Excelência. Uma profissional de enfermagem, no exercício da sua atuação, ela foi agredida verbalmente e fisicamente pelo senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, e isso mostra claramente qual é a posição desses deputados e desses senadores, né, de um partido político, né, que perpetua o ódio contra as mulheres. E isso repercutiu na nossa categoria de enfermagem, né? Segundo essa denúncia formalizada, o parlamentar agrediu com força suficiente para entortar seu óculos, além de tê-la ofendida com palavras de incompetente e imunda. Né? Nós reiteramos que, além dessa agressão física, a violência verbal configura grave desrespeito à dignidade da mulher e à integridade de toda uma categoria profissional. Então, assim, nós reiteramos o papel fundamental da enfermagem, que é a garantia da vida, ministra. E nós não podemos trabalhar dessa forma. Isso está acontecendo em todos os locais de trabalho, e a gente está pedindo aqui a Vossa Excelência uma reunião com as entidades de classe de enfermagem, para que a gente possa debater a questão da violência à mulher no local de trabalho. Nós somos 80% de mulheres nessa categoria, e nós não podemos aceitar nenhum tipo de violência, principalmente vindo de um senador do Congresso Nacional, que deveria dar o exemplo. Então, a gente está vendo que esse tipo de atitude, né, ele vem realmente de um partido político que perpetua o ódio, que perpetua a violência contra as mulheres. Agradeço novamente a deputada Érica e agradeço a Vossa Excelência por essa participação aqui na audiência. Eu acho que eu queria que agregasse meu tempo de fala ao tempo de liderança que me resta. Bom, eu queria lhe parabenizar, ministra Márcia Lopes, pela absoluta nitidez, pelo relatório, pelas informações e pela atitude. Eu fico pensando muitas vezes que há um profundo negacionismo à própria democracia, termos parlamentares que criticam as conferências, que criticam os espaços, porque nós temos mulheridades. E o Ministério das Mulheres está fazendo uma discussão, não apenas com a população, mulheres em situação de rua, mas está fazendo uma discussão com as mulheres que trabalham por aplicativos, está fazendo uma discussão com as mulheres policiais, está entendendo as realidades, como se expressam, que a partir destas realidades nós vamos percebendo como se expressam as marcas de uma sociedade sexista e patriarcal. Mas eu queria lhe parabenizar porque o Ligue 180 voltou. E ele tinha não apenas sido descaracterizado, como tinha sido
impedido de funcionar na condição de Ligue 180. E ele voltou como espaço de escuta, mas com fluxos determinados, com perfis a serem tratados, ou seja, ele voltou mostrando que a sua gestão e a gestão do governo Lula não tolera as diversas violências que atingem as mulheres. Porque nós temos hoje um presidente da República que teve a iniciativa de fazer um pacto de enfrentamento ao feminicídio. E nós tivemos um presidente da República que hoje está preso e está condenado porque atentou contra a própria democracia, que chegou a dizer que tinha dado uma fraquejada e teve uma filha. Isso significa um discurso misógino, que alimenta as suas expressões no corpo e na alma das mulheres. Mas nós temos hoje um presidente da República que diz que é preciso que o Brasil se mobilize para que nós tenhamos o enfrentamento às violências que atingem as mulheres. Tantas dessas violências foram por muito tempo naturalizadas e não percebidas enquanto violência. Nós hoje temos uma absoluta nitidez de que temos violências que são violências políticas de gênero, violências institucionais, violências que são violências obstétricas e tantas violências que foram naturalizadas nesse país. Nós estamos identificando os tetos de vidro. E teto de vidro significa estabelecer que nós precisamos enfrentar esses tetos que impedem as mulheres de voar. Mas, para além disso, eu queria dizer que é preciso que nós tenhamos honestidade com os dados. Honestidade. Pegar um pacto que envolve vários ministérios e trabalhar com um percentual ou com um valor que diz respeito a uma execução que não depende só do governo federal, porque depende também de estados e municípios, é leviano e desonesto. E eu fico com a verdade. E a verdade diz que o Ministério das Mulheres, em 2022, tinha uma dotação de 40,46 milhões. E hoje tem uma dotação de 283,62 milhões. É um crescimento de 601%. Mas se nós formos olhar a taxa de pagamento, nós vamos perceber que ela cresceu de 2020 para 2025, 276%. E aqui há uma fixação e uma preocupação de vários parlamentares com banheiros. E eu diria, preocupem-se com a vida das mulheres. Preocupem-se com a misoginia que vocês não querem criminalizar. E escutei a fala de uma parlamentar que disse, bom, dizer que a mulher é uma cadela, isso será criminalizado? Ou seja, como é possível se dizer que as mulheres podem ser chamadas de cadelas, ou que as mulheres podem ser chamadas de mulherzinhas, porque é misoginia que alimenta o feminicídio e que alimenta as diversas formas de violência de gênero que eles não querem discutir dentro das escolas. Porque falam, não, mas o Maria da Penha nas escolas, ele foi irrisório, dizem eles, e não foi, porque eles defendiam a escola domiciliar, o homeschooling. E eles aqui defenderam a escola amordaçada, que a escola não pudesse falar a palavra gênero, nem discutir as questões relativas a gênero, que significa biologizar as discriminações, quando você não discute a construção de gênero que busca subalternizar as mulheres. Mas aqui também vimos que se esquecem de determinados dados. Falar em dignidade menstrual é para nos lembrar que esse projeto foi aprovado na Câmara e foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, o da fraquejada, o que disse que encontrou adolescentes migrantes e que pintou um clima. Este vetou o projeto e nós derrubamos o veto ao projeto da dignidade menstrual. E ele recorreu à justiça, como eles recorreram contra a igualdade salarial entre homens e mulheres que fazem as mesmas funções. Portanto, é um processo de tentar alimentar as desigualdades, estabelecer, inclusive, quais são as cores das mulheres, porque eu escutei uma ministra que deveria fazer uma política de defesa dos direitos das mulheres, dizer que homem veste azul e que mulher veste
Rosa, uma ministra que, em verdade, destruiu o orçamento para o enfrentamento às violências contra as mulheres e interrompeu o projeto de construção das casas das mulheres brasileiras ou o projeto de construção de equipamentos para acolher a mulher nas diversas dimensões que precisam ser consideradas para o enfrentamento a toda sorte de violência. Portanto, nós estamos aqui e ainda estamos aqui, e é bom lembrar que estamos aqui em função também de tantas mulheres que enfrentaram as salas escuras de tortura que eles querem retomar nesse país. Nós estamos aqui lembrando da força de mulheres como as Clarices, como as Eunices, como as Zuzus, como as Marias, que enfrentaram toda sorte de arbítrio e continuaremos enfrentando. E, por fim, aqui foi muito falado sobre o estado de São Paulo, mas é importante também lembrar que houve um aumento de 31,9% na violação das medidas protetivas. 31,9%. E que no mês de março, que é o mês onde a gente comemora a luta das mulheres nova-iorquinas para ter direito ao seu próprio tempo, e fazemos isso honrando a luta para acabar com a jornada 6x1, que para as mulheres não é 6x1, é 7x0. Mas ali também tivemos, neste mês de março, em relação a 2025 e 2026, um aumento de 57,9% de feminicídio no estado de São Paulo. Portanto, o que a gente exige aqui é honestidade. O que a gente exige aqui é que tenhamos, de fato, preocupações com as mulheres que enfrentam toda sorte de violência. Algumas deixam marca na pele, outras deixam profundas marcas na alma, para que continuemos lutando, para que tenhamos uma sociedade onde não haja dor em sermos mulheres, é aprovar o projeto que criminaliza a misoginia, já! Contra a jornada 6x1, já! Em defesa de uma sociedade onde todas as pessoas possam vivenciar aquilo que diz Rosa Luxemburgo, uma sociedade sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e detentores da mais profunda liberdade de ser, de amar, de existir. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!